ela presencial e a gente prefere fazer ela como uma sala de aula invertida. Não sei se vocês já fizeram. Já fizeram? Ah, tá, acho que não. A sala de aula invertida, basicamente, a gente organizaria... A gente já fez uma vez. Ah, já fez, né? Pronto. A gente prefere, porque aí vocês respondem isso. Vocês vão responder em grupo, tem uma parte de debate, e depois a gente meio que deixa cada grupo com uma questão e a gente vai discutindo essas questões. Mas aí a gente não conseguiu ver direito como adaptar isso aqui para online. A gente não queria deixar vocês criando salas de Meet por fora. E também pode acontecer de ter que como pesquisar por fora, Google, né? Enfim. Aí ia ser menos proveitoso. Então a gente resolveu fazer uma coisa mais dinâmica. Não vai ser uma dinâmica TBL, sala de aula invertida. Vai ser mais livre. A gente vai lendo, tem as perguntas e a gente vai respondendo junto. Não vai ser tão engessado, já para evitar qualquer tipo de contratempo. E, inclusive, vai ficar até mais dinâmico e mais rápido, eu acredito. Então, eu vou apresentar, eu vou lendo, e aí acho que é Emanuel que vai estar na sala, ele pode ir guiando melhor assim, as perguntas, vocês podem levantando a mão para responder, enfim. Deixa eu apresentar. Tá aparecendo normal aí? Tá. Aqui tá. Tá. Aqui também. Pronto. A gente trouxe 5 casos clínicos de membro superior e tem um de dorso, na verdade, também. A gente vai trabalhar algumas questões em cima desses casos. Pronto. O primeiro é esse aqui, caso 1, MOV, 34 anos, sexo feminino, educadora física. Queixa principal, dificuldade para movimentar o ombro e flexionar o braço direito. O paciente relata que sofreu um acidente há 2 semanas ao colidir com o carro, sendo arremessada da motocicleta e caindo sobre o ombro direito. Desde o trauma, refere dificuldade para levantar o braço direito e para flexionar o cotovelo, além de apresentar fraqueza no membro superior direito como um todo. Não há relato de dor significativa no momento, mas inicialmente sentiu dor intensa no ombro após o impacto. Refere formigamento no braço e antebraço. Eita. Peraí, gente, deixa eu só passar essa música aqui. Tá passando. Continuando, com perda parcial da sensibilidade, nega perda de consciência ou lesões de cabeça. Nega doenças crônicas conhecidas, nega uso regular de medicação para hipertensão saudável no tabagista, etilismo ocasional, pratica atividades físicas regularmente, nega outras queixas no momento. Certo. Alguma coisa que chama a atenção de vocês até aqui em relação a esse impacto, alguma hipótese que vocês já têm a partir daqui, alguma coisa que vocês conseguem pensar, algum fator de risco, qualquer coisa? Tá, então eu vou passar. Segundo vai ser a parte de exame físico. Não tá tão completo, não. Tá mais voltado para o que a gente quer que direcione mesmo, para hipótese, para o que a gente quer de resposta. Paciente consciente orientada febril, aí tem anictérica, hidratada, aquela história toda. Na inspeção, temos edema, equimose na região do ombro direito, posição antálgica, palpação sem dor significativa, palpação. Mobilidade ativa, ela tem uma incapacidade de abduzir o ombro além de 30 graus e dificuldade na flexão do cotovelo. Apresenta uma fraqueza de movimento severa no membro como um todo. A mobilidade passiva está preservada e a sensibilidade dela está diminuída em região lateral do braço e antebraço. Aqui a gente pode dizer que tem uma sensibilidade reduzida globalmente nesse membro superior direito dela, para deixar um pouco mais direcionado. Aí, de questões sobre esse caso, a gente quer que vocês trabalhem a hipótese diagnóstica de vocês. Não precisa ser muito em termos técnicos, não. E essa hipótese diagnóstica associada a esse mecanismo da lesão. Então, o que aconteceu com ela?
Vou deixar o caso aqui. O que pode ter acontecido com ela e o que isso gerou? Qual foi a consequência disso? Gente, só para eu saber, vocês estão sem saber o que dizer ou vocês só não estão afim de interagir mesmo? Porque aí, se vocês só não estiverem sabendo, aí a gente vai indo para frente. Acho que a gente tá meio perdido mesmo. Tá, tudo bem. Não tem problema não. Bom, vamos começar pegando a história dela. Assim, gente, a gente tá fazendo esses casos clínicos porque fica uma coisa mais... A gente entende, né, que fica mais fácil de associar um caso mais real com a anamnese, história da pessoa, juntar isso com a anatomia para poder a gente entender realmente qual que é a importância, né? Entender o porquê das coisas, por que a gente estuda dessa forma na anatomia e como é que isso vai acontecer na prática. Inclusive, essa atividade que a gente comentou é justamente uma atividade dessas que eles querem que a gente faça, juntando esses dois assuntos para usar com vocês. Então, talvez essa lista aqui funcione, talvez, como uma prévia do que pode vir e qual o raciocínio que os professores esperam de vocês. Ó, aqui não vai estar explicando muito bem, né, em relação ao mecanismo da lesão propriamente dito. Porque geralmente, de fato, quando é um paciente no trauma, ele geralmente não vai conseguir dizer muito bem exatamente como é que foi que aconteceu, até porque ele foi a vítima. Vai ter a parte do susto, de não saber, estar desorientado, não saber muito bem o que aconteceu na hora do trauma. Então, realmente é muito difícil coletar exatamente como foi que você caiu, o que foi que bateu, de que jeito que bateu. É muito difícil coletar essa história, não é sempre que vai ter ela tão bonitinha. Geralmente se tem quando tem alguém, uma terceira pessoa, assim, meio que uma testemunha que está presenciando o fato. Mas o que a gente percebe que ela tem queixa de força, tem perda de força, porém, ela não sente dor e a mobilidade passiva dela está preservada. Então, a gente entende que, assim, por exemplo, não tem uma luxação, não tem nenhum tipo de fratura, não tem, talvez, uma contusão, algo nesse sentido. A gente não vai pensar justamente porque a mobilidade passiva está preservada, primeiro, né? Então, essa questão osteomuscular pode-se dizer que está preservada, porém ela tem essa perda de força, associada a uma perda de sensibilidade, que é ela não sente dor, ela relata formigamento, ela fala dessa diminuição da sensibilidade em região lateral do braço e antebraço. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um caso que ele leva a gente a pensar que essa parte osteomuscular dela está preservada, mas quando a gente tem algo que o paciente vai relatar, uma perda de força associada a uma perda de sensibilidade, pensando também na perda de sensibilidade, isso é indicativo de que essa lesão aconteceu em quê? Que estrutura, que parte do nosso corpo que se for lesionada, a gente fica sem nenhum tipo de... Tanto do movimento como também a sensibilidade a gente vai perder. Isso, uma lesão nervosa. Exatamente. Porque com esse nervo a gente vai perder tanto a sensibilidade eferente de controle muscular, como também a aferente de sensibilidade. Não está especificado, como é que é essa diminuição de sensibilidade. Porque a sensibilidade a gente tem vários tipos e a gente pode deixar de várias formas, seja dolorosa, térmica, vibração. Então, tem vários tipos e a gente não destrinchou porque essa parte do sistema nervoso, semiologia, vocês vão estudar lá no P4, acho que é de vocês ainda. Então, não vou tanto ao caso, mas entender que é uma queixa de lesão nervosa. Se perdeu sensibilidade associada à perda de força, vai ser um indicativo muito forte de uma lesão nervosa. Aí, considerando que, assim, fala de algumas partes específicas, uma incapacidade de abduzir um ombro além de tantos graus, uma perda de sensibilidade em uma região mais específica, assim, do membro, mas se a gente partir do princípio de que isso aqui é mais global,
Então, ela não sente dor em parte nenhuma do membro superior direito dela. Tem essa fraqueza, principalmente na abdução do ombro, então, a fraqueza que é mais proximal, principalmente. E vai indo distalmente também, indo para o cotovelo. E essa perda de sensibilidade, ou seja, é algo global, que a gente não consegue pegar e caracterizar assim, direcionar para um nervo em específico. Então, isso leva a gente a pensar em quê? Uma lesão nervosa mais do que estrutura, mais especificamente. Isso, de algo que está passando no ombro. Vocês lembram que quando vocês viram lá a anatomia do plexo braquial, a gente vê que vai sair as raízes nervosas, vão se juntar lá nos... Exatamente. Vai ser ali, na saída entre os escalenos, né, que está saindo os fascículos, se eu não estou enganado, os troncos. Então, é justamente o quê? A região relacionada aqui ao ombro. Ou seja, a gente tem uma lesão de plexo, a hipótese diagnóstica seria uma lesão de plexo braquial como um todo. Por quê? Ela teve essa lesão associada ao ombro e bem, não na origem das raízes propriamente dita, mas na origem do plexo, na formação do plexo propriamente dito. E isso, como é o plexo como um todo, vai levar a uma deficiência de sensibilidade no membro de forma global. Tanto motora, sensível, que é do ombro, é do cotovelo. A gente não falou de mão e punho, mas poderia ser citado também. Sobre o mecanismo da lesão, ou seja, como é que dessa colisão que ela teve, como é que a partir disso ela conseguiu lesionar o plexo braquial. Não sei se vocês já leram sobre, no muro tem o tal dos boxes azuis, que trazem alguns mecanismos de lesão desses assuntos que a gente vê. Em relação ao plexo braquial, no caso dela, o que pode ter acontecido? Não é relatado por ela, como eu falei, é difícil ter esse relato muito certinho, mas o que pode ter acontecido nessa colisão, quando ela caiu sobre o ombro direito, pode ter gerado um superestiramento, um afastamento abrupto do pescoço e cabeça em relação ao ombro. Isso aqui. Uma coisa muito abrupta e exacerbada. Quando isso acontece, é comum que se gere um estiramento, um superestiramento, às vezes até rompimento de fibras nervosas pode acontecer. E isso aqui provavelmente é o que aconteceu com ela. Nessa colisão, teve esse afastamento abrupto relacionado a essa parte do pescoço, a origem, a saída do plexo braquial para seguir para o membro superior, ali entre os escalenos. E a partir disso, a gente não vai conseguir dizer se foi uma ruptura de fibras, de nervo, enfim, a gente não consegue dizer exatamente, mas que houve um estiramento, mas que houve algum nível de lesão nesse sentido do plexo braquial. E realmente é uma coisa que acontece. Às vezes chega, o paciente colidiu, no trauma acontece de ter esse estiramento. Lesão nervosa não é algo imediato, principalmente assim, na urgência, que você vai ver ali o que mata a pessoa e o resto encaminha, né? Não é algo que vai ser observado de imediato, por isso que tem essa questão das 2 semanas. E aí que vai se percebendo com o tempo, a fraqueza, né? Quando passa a fase da dor, da contusão, da pancada. E aí a pessoa percebe, ainda está a fraqueza, ainda está a perda de sensibilidade. Então, essa queixa nervosa, nesse caso, não é tão imediata e vai ter essa associação com esses sintomas, considerando que o ósseo muscular está preservado. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa mais que vocês poderiam dizer, pontuar? Alguma coisa que vocês olham e pensam, podia estar associado com isso aqui também, com essa queixa dela, com essa apresentação. Eita, deixa eu passar aqui. Emily, quando ele fala disso do ombro, eu poderia especificar para o nervo axilar, porque ele que vai nervar os músculos do ombro, não tem nada a ver. Então, poderia. É justamente isso que a gente pode trabalhar em algumas outras questões, de a gente pegar a queixa dela, então pegar qual músculo está afetado, qual área de sensibilidade está afetada, e aí a gente ir fazendo o caminho a partir de qual nervo que leva aquilo ali. Então, quando fala em abduzir o ombro, a gente lembra de qual músculo? Principalmente. O axilar. De qual músculo? Desculpa. Deltoide. Do O deltoide. deltoide.
Deltoide inervado por quem? Pelo axilar. Poderia ser. Só que aí, ó, dificuldade na flexão do cotovelo. Flexão do cotovelo, a gente já vai pensar em quê? Que músculos? Músculo cutâneo, né? Isso, os que são inervados pelo nervo músculo cutâneo, principalmente bíceps braquial e o músculo o braquial, né? E aí o que a gente vê são dois nervos. Então não é só um. A área de sensibilidade de inervação também não é só uma. Então tem uma mistura ali, né? O axilar e o músculo cutâneo. E aí, enfim, quando dá essa misturada para mais de uma origem, aí a gente já pensa em uma coisa que é mais conjunta. E, E qual que é o ponto? Pode falar. e nervos que partem de fascículos diferentes. Isso, partem de fascículos diferentes. É porque, nesse caso, como a gente tentou pegar algo mais real, aí ele dificulta um pouco na fonte de onde a gente tirou, né? Ele pega, ele fala como, por exemplo, de plexo braquial. As raízes de C5 e C6, elas são mais altas, e aí quando tem esse estiramento, elas podem ser mais afetadas. E aí a gente vai pensar nos nervos que têm mais influência de C5 e C6. Só que a gente resolveu não trazer isso para não dificultar tanto. Por isso que, no caso, ele traz muito coisas assim específicas, pontuais, né? Abduzir ombro, fletir cotovelo, aí essa área de sensibilidade, porque ele não pega tanto do plexo, às vezes ele vai especificando, aprofundando mais. Mas não precisa disso, não. O que precisa entender? Fascículos diferentes, incapacidades diferentes, perda de sensibilidade de áreas diferentes. Então, a gente já vai pensando que é algo mais complexo, que não vai envolver um único nervo. É isso que precisa pensar, certo? Tá certo, obrigada. Não. Manuel, quer... Ah, pronto, eu vou passar para o caso 2. Aí a gente já respondeu a hipótese, que é uma lesão de plexo, e o mecanismo da lesão tem relação com esse hiperestiramento abrupto, que pode acontecer mais comumente no trauma, e também acontece muito durante o parto. No parto vaginal, pode acabar tendo esse afastamento excessivo do pescoço do bebê com um dos ombros, e infelizmente é algo que acontece também durante o parto, ter essa lesão de plexo. Só que aí a história vai ser diferente, por se tratar de um bebê, não vai ser que nem do adulto. Vamos para o caso 2. Emily, surgiu uma pergunta aqui no chat que foi: no caso, pode falar que a lesão foi no tronco superior? Não dá para especificar muito bem, porque também pode acometer outras partes, porque no texto, no caso, ele fala de fraqueza e sensibilidade reduzida de maneira geral no braço. Então vai englobar os outros troncos e mais os sintomas ele vai trazer mais para o tronco superior, mas os outros também foram acometidos nesse caso. Uhum. Pronto. Quer ler, Emanuel, caso 2? Pode ser. CSO, 45 anos, sexo masculino, pedreiro. Queixa principal, dificuldade para estender o punho e os dedos da mão direita. Paciente relata que há 3 meses sofreu uma queda de aproximadamente 2 metros de altura enquanto trabalhava em uma obra, o que ocasionou fratura em terço médio do húmero direito. Desde o acidente, nota fraqueza ao estender o punho e os dedos da mão direita, além de sensação de formigamento no dorso da mão. Refere dor moderada no braço, mas sem outras queixas. Nega perda de consciência ou outras lesões significativas. Hipertensão arterial controlada com uso de losartana. Nega outras doenças crônicas. Pai falecido por infarto, mãe hipertensa, tabagista, 20 marços ano, etilismo social, atividade física irregular, nega outras queixas no momento. Pronto, vou passar para o exame físico logo. Exame físico. Paciente consciente, orientado a febril, com escoriações leves no braço direito. Inspeção. Sem deformidades aparentes, escoriações leves na região do antebraço direito. Palpação. Dor moderada à palpação na região lateral do antebraço, próximo ao sulco do nervo radial. Mobilidade ativa. Incapacidade de estender o punho e os dedos. Punho caído. Flexão do cotovelo preservada.
mobilidade passiva, movimentos passivos do punho e dedos preservados. Força muscular, fraqueza grave nos extensores do punho e dedos, força preservada no tríceps braquial. Sensibilidade, hipoestesia no dorso da mão, principalmente na área entre o polegar e o indicador. Certo. Aí aqui tem a pergunta também, hipótese diagnóstica, só que aqui não é o mecanismo da lesão, seria como o nível da lesão pode ser testado. Peraí, pode falar, Rafael? Desculpa. Hipoestesia é sinônimo de parestesia ou é relacionado à sensibilidade também? É relacionado à sensibilidade também, mas é diferente. A hipoestesia é só a diminuição, a parestesia é a perda. Entendi. Obrigado. Certo. O nível da lesão, e como o nível da lesão pode ser testado. E esse aqui é o sinal do punho caído. Vocês chegaram a ver algo sobre isso? Ainda não, né, eu acho. Não. Pronto. Então, isso é um sinal, o sinal do punho caído, que o paciente vai chegar com essa fraqueza muscular, que a gente pode dizer que seria meio que uma hipotonia relacionada a esses extensores do punho. Ele não tem essa flexão tônica, né, que a gente fica normalmente com um equilíbrio entre extensores e flexores, então fica o punho caído. Qual que é a hipótese diagnóstica de vocês, considerando essa história, de que ele há 3 meses teve a queda, aí fraturou o terço médio do úmero direito, por esse tempo todo, o que a gente entende? Fraturou, mas já resolveu, ficou imobilizado, resolveu o problema da fratura ali, mas aí essa etapa de 3 meses, que era para ele estar se recuperando, vamos dizer, ele percebeu essa questão do punho caído, da perda de força, da sensibilidade, que veio em seguida. E os dados do exame físico. Então, considerando tudo isso, toda essa história, qual que seria a hipótese diagnóstica? O que será que está acontecendo com ele? Aí, Rafael falou aqui, Antônio também, vocês estão colocando, né? Lesão do nervo radial, Rafael falou dano no nervo radial depois do sulco do nervo radial, já que preservou o tríceps e teve dor à palpação na região do sulco. Bom, gente, basicamente é isso mesmo. A hipótese diagnóstica a gente vai levar a gente a pensar em uma lesão do nervo radial, porque está acometendo essa região extensora, tanto de cotovelo como do punho. E dedos também. Vai levar a gente a pensar nessa lesão de nervo radial e também por quê? Porque ele fala aqui dessa fratura em terço médio do úmero direito. Pensando na topografia, que foi o que já falaram, em terço médio do úmero direito, não, né? Mas do úmero de modo geral, a gente tem esse sulco do nervo radial que está passando ali. Então, quando tem uma fratura, a gente pensa nessa topografia, pensa em estruturas que estão passando próximo ali e que podem ter sido lesionadas. Nesse caso, a gente pensa em nervo radial. Em relação ao nível da lesão, como ela pode ser testada, tem relação justamente com isso. O nervo radial, ele tem essa inervação como um todo, dessa parte posterior do braço, e a gente vai percebendo que tem áreas que estão íntegras preservadas, que é essa parte mais superior de tríceps braquial, e tem áreas que vão sendo acometidas a partir de um certo ponto, que seria essa parte mais do cotovelo para baixo mesmo. Aí, juntando isso com a história do paciente propriamente dita, a gente leva a gente a pensar que o nível da lesão vai envolver, por exemplo, essa área aqui, uma área que está abaixo da parte do nervo que vai inervar tríceps braquial. Se a gente não tivesse essa informação de fratura, uma coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, o paciente sofreu a queda, mas vamos supor que ele não quebrou nada, só teve como o caso anterior, um estiramento, talvez, a ruptura acho mais difícil, mas um estiramento, algo assim, que lesionou o nervo, mas não teve nada de fratura, assim, pra gente pensar, pra gente associar. Então, como que o nível da lesão poderia ser testado? Também pensando na história, pensando em testes de exame físico, de onde a força está preservada ou não, mas com a própria sensibilidade a gente consegue fazer isso também. Como eu falei, tem vários tipos de sensibilidade, mas nesse caso a gente poderia usar, por exemplo, um objeto pontiagudo, que não necessariamente vai furar o paciente, mas que gere dor.
E a gente vai testando vários pontos da pele, vai perguntando se ele está sentindo ou não. Aí a gente pode começar mais de cima, onde a gente já sabe que está preservado, e vai descendo e vai perguntando se eu sente quando espeta aqui, e aqui, e aqui. E a gente vai testando os níveis na pele, sempre juntando com que nervo que está inervando aquela região da pele, e vai conseguindo medir. Daqui para cá tá tudo ok. Daqui para cá ele não tá sentindo mais, então a gente entende que pode estar lesionado desse nível para baixo. Deu para entender? Sim. Pronto. Tem mais alguma coisa que vocês pensam, alguma dúvida, algo que chamou a atenção de vocês aqui? Tá, então vamos passar para o próximo. Peraí. 3. Tá, posso ler? Vou. Caso 3 é o APF, 60 anos, sexo feminino, aposentada. A queixa principal, dor intensa no ombro esquerdo após queda. O paciente relata que há 2 horas sofreu uma queda em casa, escorregando em um tapete e caindo diretamente sobre o ombro esquerdo. Desde então, refere dor intensa, incapacidade de movimentar o braço esquerdo. A paciente nota que a dor piora com qualquer tentativa de movimentação do membro superior e que há inchaço na região do ombro, bem como relata a sensação de dormência na lateral do ombro. Osteoporose diagnosticada há 5 anos em tratamento com cálcio e vitamina D, nega outras doenças crônicas, mãe falecida por complicações de fratura de fêmur, pai hipertenso, não tabagista, nega etilismo, realiza caminhadas leves diárias e nega outras queixas de momento. Uma coisa de diferente que a gente já percebe aqui é o tempo. Né? O paciente relata que há 2 horas. Então, foi algo que foi agora há pouco, diferente dos outros casos, que foram queixas que foram aparecendo ali com o tempo. Exame físico, o paciente está consciente, orientado, febril, desconfortável devido à dor. Na inspeção, a gente nota edema e equimose na região do ombro esquerdo. Membro superior esquerdo em adução, com o paciente protegendo o braço, que seria uma posição de proteção, né? A posição ontálgica em relação a onde ela está sentindo dor. Palpação, tendinoidência, palpação na região do ombro esquerdo, especialmente sobre o colo cirúrgico do úmero. Crepitação óssea presente a palpação. Ela, na mobilidade ativa, ela tem capacidade de realizar movimentos ativos do ombro esquerdo. Na mobilidade passiva, eles estão limitados devido à dor intensa. Sensibilidade, ela tem uma hipoestesia na região lateral superior do ombro esquerdo, do braço esquerdo. E pulsos periféricos, pulso radial e ulnar presentes e simétricos. Bom, gente, daqui, considerando essa história toda aqui, a pergunta que vai ter de certeza, a hipótese diagnóstica. Eu não vou passar para o slide das perguntas, porque tem uma informação adicional, que a gente não vai chegar lá agora. Mas de hipótese diagnóstica em relação à história dela. Considerando principalmente esse exame físico aqui. O que vocês pensam? Uma fratura. Uhum. Mais ou menos onde essa fratura? Na clavícula, o que mais? Vamos pegar umas informações aqui. Ela tem edema e equimose na região do ombro esquerdo, tá com essa posição de proteção, deixa eu descer mais. Proteção, né? Tá segurando aqui o ombro. Tem uma dor intensa na região da palpação do ombro esquerdo, especialmente sobre o colo cirúrgico do úmero. Então, já cita, isso aqui a gente realmente consegue delimitar, né? Palpando o colo cirúrgico. Mobilidade ativa e passiva, não, a gente colocou para deixar completo, mas não vamos considerar tanto, porque uma pessoa com suspeita de fratura, você não vai estar pedindo levanta o braço, nem vai estar tentando levantar o braço dela. Então, é uma informação só para deixar bonitinho, completo, essa parte do exame físico. Sensibilidade, fratura na região próxima do úmero. Em relação à sensibilidade, ela tem uma hipoestesia, que é essa perda de sensibilidade, região lateral superior do ombro esquerdo. E esse, diferente dos outros, a gente observou pulso radial e ulnar presentes e simétricos. Aí a gente leva a pensar na lesão de nervo axilar, né? Porque ela fala de uma perda de sensibilidade também. E aqui a gente vê que é uma área só.
É só região lateral superior do braço esquerdo. E é algo bem específico da sensibilidade, da área sensitiva do nervo axilar. Certo. Aí eu vou passar para o outro agora, que aí o outro ele já dá praticamente a resposta. Então, o que a gente quer saber? Hipótese diagnóstica, mecanismo da lesão e qual o mecanismo dos achados clínicos da paciente. Vocês não precisam saber ler exame de imagem, os professores não vão pedir isso de vocês, mas a gente resolveu trazer. Alguém consegue dizer mais ou menos o que é que está vendo aqui? O colo cirúrgico tá escapando do resto da cabeça do homem. Isso. Então, aqui a gente tem um raio-x, uma radiografia de ombro, ombro direito. Uma incidência a gente está vendo numa visão anteroposterior, então a gente está vendo, a gente tirou a foto de frente, vamos dizer assim, e a gente percebe que tem uma descontinuidade do que a gente esperaria numa pessoa normal, que essa cabeça do húmero aqui era para vir o colo logo abaixo, né? Seguindo aqui, a gente vê que não está contínuo. Então, a hipótese diagnóstica descrevendo seria uma fratura de colo cirúrgico do húmero. Colo cirúrgico do húmero recebe esse nome justamente porque é um ponto anatômico de muita frequência de fraturas. O mecanismo da lesão. Deixa eu voltar aqui na história da paciente. Qual seria o mecanismo da lesão? Ou seja, o mecanismo da lesão é realmente isso. Quais eventos que aconteceram que levou a essa fratura? Então, não é nada anatômico, não. É realmente mais voltado para a história dela. Isso, trauma, uma queda da própria altura, que ela caiu diretamente sobre o ombro. Esse é o ombro esquerdo, gente, perdão. A radiografia é o direito, mas porque eu não achei aquela foto para o ombro esquerdo, tá? Então, é trauma, uma queda da própria altura, ela caiu diretamente sobre o ombro esquerdo. A paciente, a gente vê que ela tem alguns fatores de risco, né, para esse tipo de fratura. Pode falar da osteoporose, apesar de que ela tem um tratamento certinho, mas a paciente tem um histórico de osteoporose, teve essa trauma, a queda de própria altura, caiu em cima do ombro e acabou levando à fratura, né, devido à energia do impacto. Tem a história também da mãe falecida por complicações de fratura de fêmur, que a gente traz, leva a pensar essas questões maiores de fator de risco nessa parte óssea. E é isso, o mecanismo da lesão é realmente queda da própria altura, o impacto, a energia e levar essa fratura. E pode citar essa parte da osteoporose, do histórico familiar dela. E qual o mecanismo dos achados clínicos da paciente? Vocês já falaram que, pelo relato dela, pelo exame físico, a gente nota que pode ter uma lesão ali de nervo axilar. Mas por que nessa fratura aqui, pode ter tido essa lesão do nervo de forma concomitante? Não entendi. Repete a pergunta, por favor. Bom, a pergunta é a terceira. Qual o mecanismo dos achados clínicos da paciente? Eu perguntei de modo geral, mas aí só direcionando. Especificamente sobre aquela hipoestesia na região lateral superior do braço, que, como já comentaram aqui no chat, é algo que indica uma lesão de nervo axilar, porque esse nervo é o que é responsável por essa área da pele, do ombro. Aí a pergunta é, como que é essa fratura aqui? Por que com essa fratura, junto com ela, acabou tendo essa lesão do nervo axilar? Ou seja, qual o mecanismo que levou tanto a fratura e junto com ela teve a lesão do nervo axilar, que levou também à perda da sensibilidade? Exatamente. A gente vai mais uma vez voltar na topografia de o que é que está passando perto dessas estruturas aqui. Isso, tem um desvio do local que ele passa. No colo, a gente tem, além de nervo, que é o que vocês estão vendo agora, mas lá na parte de inervação também tem uma artéria que passa por aqui, que é a circunflexa posterior do húmero, se eu não estou enganada. Ela, então, é um feixe neurovascular, vamos dizer assim, que está passando, circundando essa estrutura do húmero. Então, quando tem a fratura,
tudo que está perto, se a fratura desviou dessa forma, tudo que está perto ali vai acabar desviando. Ou seja, vai ter estiramento, pode ter rompimento, de alguma forma vai lesionar. Aí, falando especificamente de nervo plexo braquial, que é o que vocês estão estudando, o nervo axilar ele pode ter sido lesionado, a gente não vai saber dizer exatamente o que, estirou, rompeu, enfim, mas teve algum nível de lesão que gerou essa perda de sensibilidade, certo? E a gente consegue pontuar que é nervo axilar. Por quê? Porque a gente tem o exame de imagem, a gente sabe que tem fratura, teve crepto, a gente está visualizando isso. E também porque a perda de sensibilidade dela envolve um segmento de pele que é inervado por um único nervo. Ele não mistura, assim, as coisas que nem o caso inicial, por exemplo, que nem o primeiro caso. É algo que já é mais direcionado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, em relação a pulso periférico, pulso radial e ulnar presentes simétricos. Assim, vocês não estão vendo vascularização, então não precisa se apegar muito a esse dado, mas a gente verifica os vasos de forma mais distal, né, no caso radial e ulnar, para membro superior, porque pode acontecer lesão vascular, não falando da circunflexa posterior do húmero, mas de vasos maiores que vão culminar em alguma alteração no pulso radial e ulnar. E isso é importante saber, para saber se tem alguma lesão vascular concomitante. Mas como está presente simétrico, então na teoria está tudo bem. Isso aqui ela é mais quando a gente trabalhava tudo junto com a vascularização, mas vocês já viram, já foram cobrados, não precisam se apegar tanto a essa informação. Tá, acredito que é isso que a gente tem aqui de importante para trazer. Quer ler? Pode ser. CRT, 42 anos, sexo masculino, cortador de cana-de-açúcar. Queixa principal, dor no cotovelo direito há algumas semanas. Paciente relata dor progressiva na face medial do cotovelo direito, iniciada há cerca de 3 semanas. Refere que a dor é mais forte ao realizar movimentos de flexão do punho contra a resistência e ao segurar objetos pesados, como sacolas de compras. Diz que inicialmente era uma dor leve, que piorou progressivamente com os esforços repetitivos no trabalho. Tá, gente, essa questão aqui, ela não tem exame de imagem. A gente vai pegar a história do paciente e as características dele aqui. Pode continuar. Exame físico. Paciente consciente, orientado, normotenso, afebril, anictérico, acianótico. Inspeção, sem alterações visíveis no cotovelo. Palpação, dor a palpação na região do epicôndilo medial do húmero direito, sem edema ou calor local. Mobilidade ativa e passiva, movimentos de cotovelo e punho preservados. Teste de força, dor exacerbada ao realizar a flexão do punho contra a resistência, com o cotovelo em extensão. Tá. Quer explicar essa, Manuel? Pode ser. E aí as perguntas. Hipótese diagnóstica. Qual hipótese diagnóstica vocês acham que aconteceu com esse paciente? Eu vou voltar na história dele. Lesão do nervo ulnar. O que mais? Mais alguma hipótese? Tá. Então, na verdade, lesão do epicôndilo medial. Tá se aproximando mais. Nesse caso aqui, vai ser a questão de epicondilite. Epicondilite medial no cotovelo direito. Não dá indícios de uma lesão do nervo ulnar,
porque ele não relata perda de força. Ele relata dor quando ele faz força. Então, a sensibilidade dele aparentemente está preservada, a força muscular também está preservada. No entanto, quando ele faz a flexão de punho, ele sente uma dor muito forte. Aí a gente vai pensar, quando ele está realizando a flexão de punho, ele está sentindo dor no cotovelo. Então, os músculos flexores no antebraço, eles têm uma inserção proximal comum, que aí seria, no caso, o epicôndilo medial. A região ali próximo do epicôndilo medial. Eu nunca lembro se é o golfista ou o tenista. É o do golfista. É o golfista, né? Aí a outra é que é do tenista, tem medial e lateral, né? Isso. Então, a hipótese diagnóstica seria isso por causa desses achados no caso de não relação com perda de força ou sensibilidade. Então, a gente já excluiria o lesão de nervo, e ele também não relata nenhuma questão de trauma. Foi algo que foi aparecendo ao decorrer do tempo, provavelmente por causa de movimentos repetitivos no trabalho, e aí, por ser um cortador de cana, tá sempre sempre carregando peso e sempre nos mesmos movimentos. Então gera um desgaste que aí leva a epicondilite. Aí, quais são as outras perguntas? Sim. Gente, só para saber, vocês viram essa parte de epicondilite, assim, semiologia, porque até onde eu entendi, falta só vocês verem os testes, mas essa parte da anamnese não viram. Tá, tudo bem. Eita. Acho que vocês vão ver. Mas não tem problema, não. Porque isso aqui tem muita relação com parte de exame que vocês vão ver mais pra frente, então não tem problema. A próxima pergunta. Qual o mecanismo da lesão? Inflamação repetitiva no epicôndilo medial. Nesse caso, por causa do trabalho dele, né? Isso, basicamente isso. Porque, como já falou aqui, epicondilite vai surgir por movimento repetitivo, basicamente. Então, algumas profissões são mais suscetíveis, como professor, aqui também na nossa região, questão de lavandeiras, essas coisas. E de mecanismo da lesão vai ser esse mesmo. Esforço repetitivo e gera desgaste. Qual o mecanismo dos achados clínicos do paciente? Bom, esse vai ser por causa do que eu falei da inserção proximal dos músculos, que estão relacionados. Eles vão partir basicamente da região do epicôndilo medial, então todo movimento que esteja relacionado à função deles vai ser um predisponente para epicondilite. Uhum. Gente, aí deu para entender, né? Por que a gente não pensa em fratura, que nem a Manuel falou? Porque não tem trauma. Né? Qual parte, Antônio? Essa última? A pergunta 3. Bom, os mecanismos do achado clínico vai ser a dor quando ele está fazendo a flexão na parte do antebraço, justamente por causa que os músculos do flexores no antebraço, eles compartilham o mesmo acidente ósseo como inserção proximal. Então, como basicamente todos eles são ativados quando há flexão no punho, o esforço repetitivo, sempre com muita carga envolvida e tudo mais, vai ocasionar no desgaste dessa inserção proximal deles. E aí isso que vai gerar a dor. Aí, só sintetizando, né? A hipótese epicondilite medial,
O mecanismo da lesão, vocês não viram, então acho que a gente não precisa destrinchar tanto. Acho que nem a gente viu essa parte também, mas vai envolver algumas questões de inflamação, aí tem fibrose, enfim, essa parte de epicondilites, tendinites, elas têm uma certa etapa de fisiopatologia que a gente não precisa saber, tá? E, voltando um pouco na história dela, o que é que a gente percebe? Como o Emanuel falou, sensibilidade em si não tem nenhuma queixa, não tem nada de perda de sensibilidade e nem perda de força propriamente dita, porque a gente tem a dor associada a esse esforço. Então, o que é que a gente vê? Que é uma queixa osteomuscular, de fato. Não tem essa associação com uma queixa de lesão nervosa, que faça a gente pensar em lesão nervosa. É algo, de fato, osteomuscular. Aí falaram de golfista, tenista, né? Enfim. A gente colocou a parte do cortador de cana-de-açúcar, porque quando foi com a gente, o Marcelo dando essa aula pra gente, ele enfatizou muito que ele perguntou, né, qual que é a probabilidade da gente aqui em Arapiraca, Alagoas, atender, sei lá, um golfista, um tenista com uma queixa dessa. Aí, enfim, a gente ficou meio sem reação, obviamente. E aí ele pontuou que a gente tem esse nome, mas porque é um estudo que vem lá de fora, né? As nossas referências não são daqui. Mas quando a gente vai associar com coisas da nossa realidade, a gente tem muito mais, fazendo esse movimento excessivo da flexão do cotovelo, com muita força, a pronação também, a gente vai associar muito mais a um cortador de cana, ou como o Emanuel falou, uma lavadeira, alguém que trabalha com fumo, pedreiro não, perdão, pessoas que carregam muito peso, né, lançando peso, essas coisas, enfim, do que a um golfista ou um tenista. Que acho que nem tem ninguém aqui que pratique isso, era pra ter nem onde praticar isso aqui, eu acho. Então, assim, o tênis até tem, né, golfe, não tenho a menor ideia. Então, assim, a gente colocou esse cortador de cana para associar mais com a nossa realidade. E é muito provavelmente algo que Marcelo puxaria muito mais também, né? Do que o golfista ou o tenista. Bom, agora o caso 5. E o último. Caso 5, RSM, 38 anos, sexo masculino, motorista de caminhão. Dor na região lombar com irradiação para a perna direita. Relata dor lombar há cerca de um mês, iniciada após carregar uma carga pesada sem preparo. Evoluiu com piora progressiva, apresentando dor irradiada pela região glútea, posterior da coxa e perna direita, até o pé. Refere piora da dor ao permanecer muito tempo sentado ou ao realizar movimentos de flexão do tronco. Relata a sensação de formigamento e diminuição da sensibilidade na lateral da perna e dorso do pé direito. Nega febre ou alterações urinárias. Certo. Aqui, já de antemão, o que a gente percebe? Não tem exatamente um histórico de trauma. E, ao contrário do anterior, a gente tem uma queixa sensitiva. Diminuiu a sensibilidade. Sensação de formigamento. São queixas de sensibilidade, né? De lesão nervosa. Aí, beleza. Exame físico. Ele está consciente, orientado, normotenso, anictário, cafebre hidratado. Hipertensão. Olha, inspeção. Tem uma retificação da lordose lombar. Aí aqui, essa questão de lordose, lombar, cifose, vocês lembram que tem alguém que possa explicar o que são? Como é que elas acontecem? É fisiológico ou não é? Isso, são as curvaturas da coluna. Aí tem toda aquela historinha, né? Que a gente tá na barriga da mãe, na posição fetal. A gente nasce, a gente vai aprender a levantar o pescoço. Isso gera uma curvatura da região cervical. Aí qual que é a curvatura específica da região cervical? Isso, lordose lombar fisiológica. Que aí continua a historinha, né? Da cervical, aí depois aprende a sentar, a andar, e aí vem a curvatura da parte da lombar, que é fisiológica. E aí essa retificação é quando ela fica mais reta. Isso, a gente consegue observar mais em exame de imagem. Vai depender do porte da pessoa. Né? Se uma pessoa com certo peso, a gente vai conseguir olhar melhor em exame de imagem. Que ela tá mais reta. Essa retificação da lordose lombar pode ter muita coisa envolvida. Às vezes a pessoa nasce com alguma questão. Mas também pode ser
um mecanismo de defesa, porque ele teve aquele episódio que ele pegou o peso sem estar preparado, gerou a dor. E aí, como mecanismo de defesa, há essa retificação, há essa ativação de alguns músculos que deixam a coluna mais reta como uma forma de defesa em relação àquela dor. Deu para entender? Pronto. Mas, assim, a retificação não é só isso. Às vezes, realmente, tem gente que nasce com alguma questão de coluna, enfim, retificação da lordose lombar pode ser muita coisa. Eu estou só explicando o que o termo significa. Palpação, tem a dor, a palpação na região lombosacra. Mobilidade ativa e passiva, basicamente está limitado, e quando ele faz a flexão, tem a irradiação da dor para os pés. E o teste de Laseg, vocês não viram ainda, mas foi positivo. O teste de Laseg é um teste que a gente vai colocar o paciente deitado na maca e vai elevar uma das pernas. Perna reta mesmo a gente vai elevar e vai observar se essa dor irradiada ela aparece até 60 graus. E a gente pode... Viu esse? Ótimo, pronto. E a gente pode aumentar a sensibilidade do teste fazendo a flexão do pé, né? A dorsiflexão do pé. Tranquilo. Ótimo. Então, já viram o teste de Laseg, já sabem mais ou menos o que significa. Bom, antes de ir para aquela parte, o que é que vocês pensam aqui de hipótese diagnóstica, só considerando essa história dele, essa parte de exame, uma dor irradiada, que não teve necessariamente um trauma? Assim, acho que vocês... Reticulopatia compressiva. Acho que vocês não chegaram a ver, talvez, assim, esse quadro propriamente dito, mas ele é relativamente comum. Assim, talvez eu já tenha conhecido alguém com algo parecido. Hernia lombar, uma radiculopatia compressiva. Certo. Mas trabalhando do ponto de vista dessa dor que irradia, né? Vamos partir para o mecanismo da lesão. Por que que a hérnia de disco, que é uma coisa ali local, leva a uma dor que irradia até o pé? Compressão dos nervos. Compressão da raiz nervosa. É justamente por aí. Vamos passar para o exame de imagem aqui. Aqui as perguntas que eu já fiz. Isso aqui é uma tomografia. E o que a gente está vendo? A gente está vendo uma coluna vertebral, a gente está vendo uma imagem de perfil, que é quando está na lateral. E a gente está vendo, basicamente, aqui os corpos vertebrais e aqui os discos. Certo? Mais uma vez, vocês não precisam saber olhar isso. Mas, assim, vocês conseguem estar circulado em vermelho, então vocês sabem que tem alteração aqui. Essa alteração, vocês conseguem mais ou menos dizer por que está alterado, o que tem de errado aqui, onde está esse círculo vermelho? Isso, é a herniação. A protusão, exatamente. Essa protusão do disco, tem alguma parte específica dele que tem essa... Enfim, na patologia mesmo, na fisiopatologia, no mecanismo que tem essa característica de herniar, de sair? Porque no disco intervertebral, a gente vê que ele tem o anel e tem o núcleo. É núcleo pulposo que fala, né? Isso, o núcleo pulposo, que tem essa característica de, quando tem uma compressão, como é o caso dele de ter pego muito peso, gera essa compressão e ele tem essa propriedade maior, essa probabilidade maior de acabar herniando, saindo do lugar dele, exatamente. Bom, então a gente está vendo a protusão, a herniação. Essas herniações, elas têm níveis também. Eu não sei olhar, não vou mentir, não lembro também qual é exatamente esse, mas não necessariamente precisa ser a herniação, extrusa, de fato. Às vezes é um abalamento, uma protusão, tem fases que são mais iniciais, tá? Eu não sei qual que é essa. Mas, assim, não precisa usar termos tão técnicos de protusão, de hérnia, porque
são termos diferentes que significam estágios diferentes da doença e a gente não consegue caracterizar. Então, pode só colocar que o disco ele está herniando, está saindo do lugar no processo de herniação, tá? E eles, não, na verdade, não vou cobrar isso de vocês, mas só comentando mesmo, para não acabar usando um termo técnico, mas num contexto que não cabe tanto. Bom, e vocês conseguem dizer mais ou menos em que nível tá? Porque é importante que quando tenha uma herniação dessa, vocês já falaram que está comprimindo alguma estrutura nervosa, provavelmente. É importante que a gente saiba que nível de compressão nervosa que está tendo, em que nível que está sendo, né? Então, vocês conseguiriam me dizer qual o nível de herniação que está tendo aqui, entre quais vértebras, para ficar mais claro? L5, para o sacro. A gente chama de L5-S1. Aí, como é que a gente sabe? Isso aqui é o sacro. Se tivesse, ele vem mais completo o exame, né? Ele vem... podia ter uma imagem que descia mais aqui. A gente ia ter certeza que é o sacro, porque a gente ia ver direitinho as vértebras fundidas e a curva. A partir do sacro, S1, a gente começa a contar. Simples. L5, L4, L3, L2, L1. Acabou. Então, vendo o sacro e contando as de cima, a gente sabe que está entre L5 e S1. Não tem muito mistério. Aí vocês falaram de compressão nervosa, certo? Aí o que a gente está vendo aqui? Que essa protusão, esse processo de herniação, ele está acontecendo para onde? Para a parte posterior. Concordam comigo? Isso aqui é a posterior do paciente, isso aqui é a parte anterior dele. Então, ele está indo posteriormente. Poderia ter anteriormente também. Não é a mais comum, mas poderia ter uma protusão aqui. Deixa eu mostrar. Por exemplo, uma protusão aqui. Para frente. Pode acontecer. Não é tão comum quanto a posterior. Então, vocês concordam comigo que está um processo de herniação acontecendo posteriormente. Aí, posteriormente, aqui dentro, a gente tem o quê? Isso, a medula. Medula, tá saindo ali as raízes nervosas, e é justamente por isso que vai gerar a compressão. Em termos de mecanismo da lesão, dos achados clínicos do paciente, a gente já está caminhando bem para isso. Mas, assim, a gente sabe que na coluna vertebral a gente tem ligamentos. Tem ligamento na frente, atrás, tem vários dentro, tem vários ligamentos entre os processos dos acidentes ósseos da própria coluna. Pensando nesses ligamentos, considerando que é uma protusão que está indo posteriormente, que ligamento que vai estar mais associado com isso daqui? Vocês conseguiram entender a pergunta ou não? Ah, tá, tudo bem. Só reformulando, para caso alguém não tenha entendido, para me fazer entender melhor, sabemos que temos ligamentos e essa protusão ela está indo aqui posteriormente. Então, basicamente, é o que eu quero saber. Que ligamento que está passando aqui de forma posterior no corpo vertebral das vértebras. Só isso. Entre os corpos das vértebras, não seria o anel? Não sei se é isso que você está dizendo. Assim, entre as vértebras, a gente tem o disco intervertebral, né? Aí a gente tem o ligamento anterior, tem o ligamento posterior, tem ligamento amarelo, tem ligamento interespinal, intertransversário. Eita. Bom, essa parte de ligamentos, acredito que vocês já estudaram. Basicamente, aqui. Qual seria o ligamento que teve alguma questão com ele que permitiu que esse núcleo pulposo desse anel ele saísse do lugar? O ligamento posterior, concordam? Porque é o ligamento que está passando aqui atrás. Ele que está passando aqui
Então, é ele que deveria, e é uma das funções desse ligamento, o ligamento posterior, ele é muito importante justamente para que não haja esse tipo de protusão, para que esse anel ele não vá de forma posterior e acabe comprimindo as raízes nervosas. Essa é a maior importância deles, ele está ali para redirecionar essa possível extrusão. Então, se acabou que ele permitiu a extrusão, significa que tem alguma coisa errada com esse ligamento. Pode-se dizer que ele está enfraquecido ou algo assim, não dá para a gente dizer com os dados que a gente tem, mas é o ligamento que está ali, que deveria impedir que isso acontecesse, mas mesmo assim aconteceu. Deu para entender, gente? Beleza. Se fosse uma herniação aqui anterior, a gente já ia pensar em outro ligamento, que é o ligamento anterior, certo? É mais nesse sentido. Bom, aí falaram de compressão nervosa, vocês não estudaram plexo lombosacro ainda, né? Mas eu já vi o pessoal falando de ciatalgia lá em cima, que não era para falar do ciático, mas o nervo isquiático. E basicamente isso. Assim, a gente não dá para dizer que é uma compressão do nervo isquiático, porque aqui essa compressão está na raiz nervosa, não está no nervo já formado. Não sei se está dando para entender. E o nervo isquiático eu acho que é umas 5 raízes diferentes que ele pega. Isso, exatamente. Então, assim, não é bem a lesão não está comprimindo o nervo, porque o nervo vai pegar várias raízes e vai formar um nervo e vai descer, vai seguir o trajeto dele. E é uma patologia muito comum, assim, geralmente na família vai ter uma tia, uma avó, alguém mais idoso que tem hernia de disco, que tem a dor no ciático, que o pessoal fala. Então, é algo comum, relativamente comum. E não vai ser bem a compressão nervosa por isso, porque a hérnia, ela está comprimindo a raiz nervosa. A raiz nervosa vai sair junto com outras raízes e vai constituir o nervo. Então, o que a gente tem é mais a compressão de uma raiz. A raiz que está saindo entre L5 e S1. Aí vai ter não a compressão do nervo, mas de uma parte do nervo ali vai estar com uma sensibilidade alterada, que leva essa dor no trajeto dele, que é até o pé, que vocês vão ver melhor depois. Certo? Próxima aula. Bom, gente, era isso que a gente tinha para trazer para vocês já de casos. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem pontuar?